Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje quero dar notícia para vocês aí que já estamos aí na reta final, do nosso bimestre e também de algumas atividades aqui. Não esqueçam de realizar as atividades das aulas passadas, pessoal, não esqueçam, pelo amor de Deus, é muito importante isso para vocês, tá bom? Terceiro ano do ensino médio, como falei, faltam aí agora 6 meses para acabar o ano. Acabou o ano, terminou o ensino médio e aí, O que vocês vão seguir? O que vocês têm tirado de proveito, dessas aulas que eu tenho passado para vocês, das experiências que eu tenho vivido, que eu tenho contribuído com vocês, compartilhado com vocês? O que vocês têm tirado de bom? Vocês têm tirado alguma coisa? Porque é isso que nós queremos, que vocês tirem algo de bom dos projetos de vida dessas aulas, para que vocês tenham um futuro aí brilhante aí pela frente. Como eu falei, já estamos encaminhando aí já para o final do bimestre, final também do ano aí, que já faltam 6 meses para acabar o ano. Chegou o Natal, acabou, e aí? Faculdade, emprego, e aí? Estão preparados para esse futuro? Já caiu a ficha de vocês que a partir do ano que vem tudo vai ser diferente? Eu sei que agora vocês pensam, opa, vou ficar livre da escola, de ter que ir na escola à noite, de tarde, de manhã, que seja o horário de vocês. Mas, e aí? O que vocês têm preparado aí para vocês? O que vocês têm aí organizado? Lembrando, projeto de vida de vocês. Como é que está? Mudaram de foco de novo? Como é que está aí, pessoal? Nós vamos hoje dar uma pequena retomada na aula anterior, que é os caminhos que levam ao mercado de trabalho. Eu dei uma pincelada aí com vocês, que falei um pouco sobre assertividade, mas eu quero conversar com vocês sobre isso, caminhos que levam ao mercado de trabalho. Como eu falei para vocês, vocês já estão, alguns já trabalham, até já conversei com alguns, que já trabalham, já estão empregados no mercado de trabalho. Alguns estão num trabalho que eu posso dizer que não é um trabalho assim tão formal, porque vocês ainda estão como estagiário, meu primeiro emprego, e o salário, e algumas responsabilidades não são tão assim exigentes de vocês devido à escola. Ou seja, eles podem contratar vocês, mas isso não pode impedir vocês de estudarem, certo? É lei, tá na lei isso daí. Mas e aí a partir do ano que vem? Vocês já estarão liberados aí da escola. Do que vocês então pretendem trabalhar? E as responsabilidades que isso vão sobrecair sobre os ombros de vocês? É tudo que você tem que se analisar. Mas como eu falei para vocês, eu quero trabalhar com vocês nessa aula falando sobre os caminhos que levam ao mercado de trabalho. Que são de cursos aí superior, de cursos tecnológicos, e também para aqueles aí, que nem eu falei, que tem o dom aí de ser um empreendedor, o que você pode empreender, Quais os caminhos que se deve seguir. Vou dar uma pincelada, não vou tão a fundo, porque senão isso vai tomar muita conta das nossas aulas e o vídeo vai crescer. Eu não quero que seja um vídeo cansativo. Mas vamos lá, pessoal. Na página 232 de vocês, eu ainda não consegui o livro de vocês, Estou com do segundo ano. Eu preciso desse daqui do terceiro ano, porque eu preciso seguir com vocês, porque no do professor ele é diferente as páginas, tá? E aqui nós estamos a estação, tá falando sobre grupos estação, as universidades. E tem algumas temáticas aqui que eu quero abordar com vocês. Primeiro, curso de ensino superior e de formação técnica no Brasil, tá? Os cursos de ensino superior, você já está aí com o seu projeto em andamento, já pensou o que realmente você quer seguir, mas e aí, qual caminho então que você deve seguir então? Aproveite o momento que vocês estão aí com os estudos em ativa, questão de estudo de língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, química, física, São matérias aí que caem em vestibular. Aproveitem o momento e já comecem a prestar o vestibular. Mas por que, professor? Porque assim vocês vão ter uma ideia do que é exigido nos vestibulares aqui nas universidades. Principalmente
se vocês forem fazer uma universidade pública, vocês sabem que as vagas são bem concorridas e que também você precisa tirar uma pontuação muito alta para que você consiga ter aí um sucesso em conseguir um curso público sem ter que pagar nada. Você vê que, infelizmente, né, vou colocar essa palavra infelizmente mesmo, porque assim, a maioria das pessoas que estão assumindo os cursos públicos nas nossas universidades públicas, porque as universidades públicas são para nós, que não temos condições de pagar um curso caríssimo, como o curso de medicina, né, outros cursos aí que são caros, parcelas de mais de R$1.000, né? E quem estão assumindo essas vagas, que seriam nossas, que seria sua, são as pessoas que têm condições de pagar um curso desse. Ou seja, são as pessoas que têm uma vida financeira aí que dá para pagar tranquilamente. Pessoas ricas, são pessoas de classe média alta, então são elas que estão assumindo. Mas por que nós não podemos assumir essas vagas que têm direito, que por direito são nossas? Porque já diz o nome, universidade pública. Claro que é para todos, mas é principalmente para aqueles que não têm condições de pagar, né? Ou seja, vai conseguir entrar numa faculdade pública pelo mérito do conhecimento, né? De conhecer as determinadas matérias, de ter, então realmente aí é uma pessoa assim que estuda, vamos dizer assim, uma pessoa que estuda, que tem mais conhecimento. Então essas faculdades seriam para nós, né? Então, se vocês querem realmente entrar numa faculdade pública, numa universidade pública, numa PUC e numa outra aí, gente, estudem bastante, aproveitem que vocês ainda têm 6 meses aí para encerrar o ano e aproveitem para estudar, se inscrevam no vestibulares, tá? A maioria das universidades que não são pagas, que são pagas, né? Que são outras aí que eu não posso ficar mencionando tantos nomes, mas elas hoje têm agora a opção de uma universidade do curso à distância, né? É muito bom porque eu faço pedagogia à distância e você tem que ter uma disciplina para você estudar. Se você não tem essa disciplina, você não consegue cursar, né? Isso é fato mesmo, até porque vai depender de você. Você tem que correr atrás de algumas informações, por mais que eles te dão aí os materiais para você baixar, para você ler, para você responder, vídeos para assistir de aulas mesmo, mas se você não correr atrás, você não vai conseguir se formar, você não vai conseguir ter um diploma. É fácil, professor? Não, não é tão fácil assim não. Tem muitas pessoas que menosprezam, né, o curso à distância por isso. Mas como eu estava falando dessas faculdades pagas, né, onde você vai pagar para entrar, para estudar. Façam essas provas para que vocês verifiquem o nível de dificuldade que elas têm, né? As universidades públicas têm um nível muito alto. As pagas têm um nível assim que realmente não é tão puxado, mas você consegue aí, ter aí uma pontuação boa para você conseguir, dependendo do curso que você quer. Se você for querer ser professor, você tem que pelo menos saber um tanto de informações, principalmente quem é de português, igual no meu caso, língua portuguesa. Então, pelo menos na matéria de português, né, na prova, eu tenho que ter uma nota boa, né? E a redação. Gente, redação é importantíssimo para quem for fazer o Enem e outras universidades. Por quê, gente? Até quando eu comecei com o pessoal do primeiro ano e do segundo ano, substituindo um professor de língua portuguesa, eu pedi para que eles redigissem uma redação para mim sobre alguns temas. Até passei uns temas bem legais, bem atuais. Um deles eu coloquei sobre a cultura do cancelamento, né, no Brasil, que tem a ver com a internet, né, cancelamento, né, a cultura do cancelamento virtual no Brasil, esse é o tema, para ser mais exato. E aí eu percebi que na hora deles redigirem, muitos erros de português, tá? Muitos erros de concordância, né? A pessoa não conseguia estabelecer aí uma concordância tanto verbal na escrita, né, como também uma coesão e coerência. A pessoa começava com uma coisa, mas mudava de assunto para outra e no final não conseguia ter um final onde ele colocasse, né? E lembrando, tá, pessoal? Já estou dando até aqui uma pincelada para vocês referente a essas aulas, né? A questão da redação. De uma discursão, você fazer uma redação discursiva, né?
você argumentar, tá? Você expor, você falar de um ponto de vista, você aí falar, mostrar o seu lado, né, do que você defende. Quando se fala numa redação, né, discursiva, argumentativa, você tem que colocar tanto o lado positivo de uma situação como do lado negativo. Como eu falei dessa cultura do cancelamento, né, virtual. E na verdade, esse cancelamento, quando foi surgido, se não me engano, foi lá na Europa, eu esqueci o nome do país que foi com a intenção de denunciar pessoas que cometeram algum tipo de crime, né? Crime de abuso sexual, crime de assalto, assassinato. Então era de mostrar quem realmente era essa pessoa. É uma coisa bem complicada de se fazer, né? De demonstrar. Justamente para que as pessoas soubessem, dependendo dessa pessoa se estava foragida, que era uma forma de realmente denunciar. Ou então, alguém cometeu um crime aí que matou pessoas aí, matou alguém da família, que está acontecendo muito no Brasil, de marido matar mulher, mulher mata marido, mata filho, é uma coisa aí terrível. Era uma forma do quê? De expor essa pessoa para que as pessoas soubessem quem é essa pessoa, caso estivesse foragida, e assim a polícia acabar encontrando. Mas o que está acontecendo no nosso país é o quê? Que essa cultura, eles estão fazendo o quê? Estão acabando julgando pessoas. Ah, mas não é para julgar essas pessoas, para poder dizer de assassinato? Sim, mas o que acontece hoje é muita fake. Você vê muitas fakes aí na internet, pessoas que nem sabem o que está acontecendo, são pessoas de bem, que a foto está circulando, inclusive acontece muito, principalmente vocês aí jovens, né, que gostam aí de fazer amizade na internet, né, e posta fotos para lá e para cá. Gente, isso é um perigo, porque tem muitos aí, pessoas aí de má índole, né, pega essas fotos e vendem essas pessoas como se fosse um objeto, né, infelizmente até crianças, por isso que eu evito postar foto das minhas filhas, sabe, da vivência do dia a dia, principalmente os pais que postam fotos do filho com a roupa da escola. Não façam isso, porque isso mostra onde a criança estuda e onde eles vão conseguir raptar essa criança, sequestrar. Então, quando a gente vê essas questões de fotos, às vezes pessoas que estão aí com a foto circulando na internet, falando que é uma pessoa que matou, ou então, como eu falei, utilizada até em sites eróticos, gente. Isso é terrível. Até você descobrir uma situação dessa com uma foto sua, já foi muito longe. Então é uma coisa que tem que ser avaliado, né, antes de você sair julgando. Por isso que quando eu vejo alguma postagem de alguém criticando, de alguém falando, eu procuro saber a fonte, de onde está vindo essa informação. Essa informação está correta? Mas quem que disse? Aonde que estava? Então foi sobre isso que eu quis que eles relatassem sobre essa cultura do cancelamento. Mas eles não conseguiram expor uma opinião onde eles pudessem expor tanto o lado positivo e o lado negativo. Exporam somente a posição deles e não mudavam, né, o contexto da redação. Então, para você ir bem hoje numa prova do Enem, a redação ela vale até 1000 pontos. Imagine, gente, você passar numa prova do Enem, tirar uma pontuação altíssima, você consegue entrar numa faculdade pública sem pagar nada, ou então faculdade paga, você consegue. Então, por isso que é importante vocês se prepararem para o vestibular. Por mais que vocês não vão entrar esse ano ainda, mas faça algum teste, entre nessas universidades, faça aí o cadastro para ver direitinho. Para quem vai fazer prova online, algumas universidades só pedem a redação. E façam a redação, seguem as regras, né, gramaticais, pontuação, segue corretamente, procura fazer para ver como é que você vai se sair, até para saber o que eles estão pedindo. E também falando sobre a questão de um curso técnico, né, superior técnico. Como eu falei muito aqui nas nossas aulas, o curso de logística, também tem curso de enfermagem, é muito legal, mas assim, o curso técnico ele vai até um certo limite. O curso superior ele abrange muito mais. Então, se você puder fazer um curso técnico e depois um superior para complementar melhor essa área que você quer, melhor ainda para você. Como eu estava falando com um primo meu, que o curso de logística não é simplesmente
recebimento, guardar material, estocar, não. A logística, ela é o movimento da empresa. Se uma empresa não tiver uma logística, a empresa não funciona. Se o país não tiver uma logística, também não funciona. Ou seja, você vê que precisa em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar, ter uma logística que funcione. Então, analise os cursos técnicos que vocês queiram, né, estudar, como aqui fala, como escolher uma universidade ou uma escola técnica. Procure saber mais informações sobre essas universidades, se elas estão credenciadas ao MEC, se esses cursos técnicos são realmente aprovados. Isso é muito importante. Já vi muitas universidades, né, tanto para curso online como presenciais, que muitas delas não estão inscritas no MEC, né, não tem aprovação. E isso é muito perigoso. Você estuda num lugar desse e quando vai pegar o certificado ele não é válido. Ou seja, ficou aí 2 anos estudando para algo que não vai ser válido? Não, então tem que pesquisar. Pesquisem, corram atrás sobre essas informações, tá? Já falei aqui sobre os processos seletivos, né, das universidades, né, sobre as avaliações, que é bom vocês verificarem, é bom vocês até fazerem esse teste de entrar, certo? E vou falar aqui um pouquinho também sobre a carreira militar, para quem deseja entrar, né, na carreira militar. É uma carreira, assim, muito bacana. Já tive essa vontade de seguir, mas não foi para mim também. Como eu falei, a gente tem aí os projetos, né? A gente tem aí as opções, mas cabe a gente ver se a gente vai conseguir se encontrar nisso ou não. Tá bom, pessoal? E a carreira militar, as escolas preparatórias, vocês têm que passar por isso. Inclusive, se eu não me engano, vocês, né, os rapazes ou as moças que quiserem, já estão no período. Vocês já podem verificar quais são as escolas que tem essas preparatórias, as academias militares, né? Para quem quer seguir o exército, né? Já está no período, vocês vão fazer 18 anos esse ano ou o ano que vem, então já fiquem ligados aí. Tem os lugares próprios para quem realmente quer seguir a carreira militar. Tem eu esqueci o nome, como é que se fala, né? Os lugares militares, né? Não sei, eu esqueci o nome. Exato, que você consegue, né? Quando você for se alistar, você consegue já realmente já seguir o caminho, né, da carreira militar. Então já pesquise. Sorocaba não é muito difícil. Na minha época, então, foi bem complicado, né? Eu me alistei em Sorocaba já sabendo que eu não ia conseguir porque eu não queria seguir essa carreira, mas me falaram que na cidade de Itu você consegue e tem umas outras cidades aqui que realmente você se alistando, você consegue aí se entrar nessa carreira militar. Carreira militar, ela abre as portas assim, para vários nichos, né? Principalmente para quem quer seguir uma carreira militar, mas na área da aviação, que está super em alta, na área aí também da Marinha. Gente, vocês têm oportunidades incríveis. Eu conheço pessoas, né, que hoje já são aposentados, mas que eram da carreira militar e que hoje estão com uma aposentadoria muito boa, estão com a vida tranquila, estão aí sossegados, vivendo a vida e ainda ajudando os filhos, né, pagando faculdade. Inclusive, um conhecido meu, ele pagou a faculdade de medicina da filha por 7 anos. Imagina, gente, a aposentadoria tem que ser muito boa, né? Então, carreira militar, ela dá para você, né, alguns benefícios aí incríveis. Mas também eu quero falar também para você, como eu falei, que não quero seguir nenhuma faculdade, não quero fazer carreira militar, não quero seguir nenhum curso técnico, eu quero ser dono do meu próprio negócio. E aí, como é que eu vou fazer para poder seguir esse meu desejo de ter meu próprio negócio? Gente, o mercado, você tem que estar sempre analisando, verificando, né, vendo as possibilidades, vendo os pontos negativos, vendo os pontos positivos, vendo também a questão do financeiro, do seu investimento nesse seu mercado que você quer atingir. Vamos colocar aqui um exemplo aqui, como eu falei na aula passada. Eu quero fazer bolo no pote para vender. É muito gostoso, as pessoas gostam do meu bolo, as pessoas elogiam, né? Faça um teste. Eu vou fazer aqui para começar a vender, para ver se dá certo aqui para a vizinhança. Vou começar a anunciar.
faça aí 2 sabores de bolo. Gente, vou fazer 2 sabores aqui de bolo para vender. Bolo no pote, potinho R$ 10. Bolo de brigadeiro ou um bolo de prestígio. Se alguém se interessar, tal. O marketing ele é fundamental nisso. Tem que começar já por esse marketing, né? De você anunciar o seu produto. Começou a ver que o negócio está dando certo, né? Começa a expandir um pouco mais. Começa já a se organizar. Muitas pessoas nessa área de empreendedorismo acabam se frustrando porque assim é uma área que é de muita persistência e você não tem resultados às vezes, né? Alguns têm essa sorte de ter um resultado pronto, né? Já de cara, né? Ia falar pronta entrega. Não, gente, o empreendedorismo é algo que você vai plantando, você vai trabalhando dia após dia. Lembrando também de um detalhe assim fundamental. Gente, o empreendedorismo você vai trabalhar muito mais do que seria você trabalhar numa empresa registrada aí com seus benefícios. Sério, professor? Com toda certeza, você trabalha muito mais. Até porque, se você não tiver uma disciplina, um horário para você acordar, o horário para você fazer o que você tem que entregar, horário para você entregar, o tempo que você tem que fazer para comprar os produtos. Gente, você não consegue. Porque muitas pessoas têm esse pensamento de ser dono do seu próprio negócio, justamente pela facilidade de você não ter que ficar acordando 6 horas da manhã para ir trabalhar, pegando ônibus, né, enfrentando filas, aguentando o chefe no ouvido, que às vezes é chato, mas para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que ter uma disciplina e você tem que acordar cedo e dormir tarde. É fato, gente. Não tem como você querer ganhar o seu dinheiro suado e querer ganhar fácil. Não tem. Uma vez eu comecei a fazer, quando eu trabalhava com música, e para poder ter alguma coisa a mais, além de ter o CD para vender, eu fazia bala de coco baiana. Vocês já comeram aquela bala de coco? É aquelas balas redondinhas, grandes assim, mais ou menos, ela é amarelinha, e ela tem aquela casquinha de caramelo, e por dentro cheio de coco. Gente, é uma delícia. Quando eu comecei a fazer, eu vi na internet, eu vi que não era difícil. Eu mesmo fazia. Nem deixava minha esposa fazer, eu mesmo fazia. Que eu queria fazer do meu jeito. E aí eu comecei a fazer, né, essas balas e quando eu fiz a primeira remessa, vendeu bem. Falei, nossa, que legal. Só que um grande erro, eu vendi por um preço que não dava para poder cobrir, né, a despesa do que realmente eu gastei. Aí beleza, a primeira remessa foi um conhecimento, a gente está aprendendo. Então eu já sei que a próxima vez que for fazer, já tem que vender já no valor aí que dê para poder pagar o que eu gastei e também me suprir. Porque não adianta eu fazer para pagar só o que eu gastei e não ter para mim, para comprar um pão, para comprar mistura, para pagar uma conta. Então foi aí que eu comecei a perceber que as coisas começaram a querer andar para isso. Aconteceu um fato que muitos empresários, empreendedores que trabalham nessa área da alimentação falam: o aumento de custo dos produtos. Gente, é muito significativo. Aumentou 50 centavos. Gente, pesa muito. Porque o que eu gastava para fazer as balas de coco, eu gastava 2 latas de leite condensado, comprava mais o coco, eu comprava um coco, né, descascava ele, tirava, triturava e comprava mais um saquinho de coco ralado, certo? Eu gastava o quê? Uns R$ 15 para fazer, custava em torno aí, dava para fazer umas 20 balas de coco, não fazia tão grande, justamente para render mais. E quando começou a aumentar os preços, eu vi que eu já estava gastando, era R$ 50. E aí eu tinha que aumentar o preço. Então quando você vê alguém que vende alguma coisa num preço e que agora aumentou, não querer criticar essa pessoa, mas entenda que realmente houve um aumento de custo nos produtos. Vocês podem ver, como eu já conversei com outras turmas, né? Vai no mercado, você vê que a carne de segunda está em torno de R$ 30 o quilo. O leite, uma caixinha, R$ 6, R$ 7 até chega. Então você vê, aumenta muitas coisas. E dependendo do produto que você for oferecer, são caros realmente os itens. Além de tudo, tem a embalagem, tem o açúcar também aumentou. Então, ou seja, e tem também a eletricidade,
tem também o equipamento que eu uso, tinha coisas que não podia ser uma colher comum, tinha que ser coisas que desse para poder ficar mexendo na panela, que não soltasse aquele alumínio, senão você ia comer bala de coco com alumínio. Então você tem que ter uma disciplina muito grande, você tem que entender que todo esse trabalho de empreendedorismo, ele abrange muito mais coisas do que você imagina, não é simplesmente você fazer e vender e pegar o dinheiro, gastar com outras coisas. E além de tudo, acordar tarde, acordar 11 horas da manhã. Não, você tem que acordar cedo, tem que fazer cedo, tem que entregar no horário, tem que fazer mais, tem que comprar produto, tem que pagar as contas. Gente, é muita coisa. Então, o empreendedorismo exige de você uma análise de todo, né, o contexto, do que você vai gastar, os objetos que você vai usar, quem será o seu público que você vai querer vender, onde que eles estão concentrados, né? E por onde começar a vender para que eles possam conhecer seu produto. Olha, eu falei 5 coisas, mas tem mais coisas. O legal de tudo isso, de ser empreendedor, é que se você tiver essa disciplina, você vai longe, você consegue se manter. É algo muito legal, muito bacana. Pessoal, ó, eu vou encerrar por aqui, porque eu já vi que já deu 26 minutos na nossa aula. Se deixar, eu falava mais. Mas na próxima aula a gente continua com essa matéria, falando sobre algumas coisas sobre as carreiras, né? Sobre o que vocês podem então seguir. E qualquer dúvida, mande mensagem no chat ou me coloque no grupo do WhatsApp, eu já deixei o número para vocês. Algumas turmas já me adicionaram, já estamos com contato. E qualquer coisa é só me dar um toque, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.